Então, esse assunto que eu vou falar com vocês aqui faz parte do capítulo de um livro que eu escrevi sobre hombridade, que deve estar sendo lançado aí até final de setembro. Eu escrevi um livro bem diferente do que as pessoas costumam pensar sobre esse homem chamado José. O nome do livro é José, o Pai Escolhido. Então, quando se fala José, todo mundo pensa em José do Egito, né? Mas quando fala José, o Pai Escolhido, estou falando do pai de Jesus, né? Então, eu mostro como que José, ele correspondeu com Deus ao tomar Maria como sua esposa, ao recebê-la, a crer naquilo que o Espírito Santo colocou sobre ela. A princípio ele não tinha crido, a princípio ele ficou com medo, a princípio ele quis ir embora, mas Deus falou com ele e ele ouviu a voz de Deus. E esse capítulo aqui, que eu vou falar com vocês, é muito sobre quem é o homem, o papel do homem. E José, ele tem essas características, né? E por isso Deus escolheu ele. Ficou na história a figura de Maria, mas Deus não escolheu só Maria, Deus escolheu José, né? E tem pouquinha coisa ali na Bíblia que fala sobre ele, mas eu acho que eu enxerguei muita coisa ali que foi muito interessante, né? Haroldo falou, nossa, eu nunca tinha visto essas coisas que você escreveu. Falei, pois é. Tem um versículo na Bíblia que fala de Maria e 4 que fala de José. Então, isso faz muita diferença, né? Então, eu queria compartilhar com vocês esse capítulo que eu entendo que é algo que nós precisamos carregar na nossa mente, no nosso coração, sobre o plano de Deus desde o início. Então, Gênesis 1:26 diz assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então, domine o homem, essa palavra domine aqui é uma palavra usada para reino. Então, o homem, ele foi criado para reinar. O homem foi criado para governar. Então, o homem foi criado, foi colocado na criação como um rei. Inclusive, até tem um autor chamado C.S. Lewis, que ele escreve as Crônicas de Nárnia e mostra quando aqueles filhos de Adão, como diz o texto, né, vão visitar Nárnia e lá eles encontram 4 tronos. Né? Por quê? Porque dentro da criação, o Adão ele era visto como rei pelos animais. E Deus disse, você vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal que rasteja. E ainda tem mais. A terra vai produzir para te sustentar. Então, o homem, ele foi criado por Deus e o trabalho que Deus deu para Adão era de governar a terra, governar os animais, todos os seres, todos os animais selvagens. E nós vamos observar que nessa lista não está a mulher. Estão os outros seres da criação. Não está a mulher. Nessa lista aqui, a mulher não existia ainda. Então, Deus criou o homem para ser um governante. Deus criou o homem para governar. E o homem serviria a Deus
e a terra serviria o homem. O homem faria a vontade de Deus e a terra iria suprir o homem dentro das suas necessidades. Deus criou dessa forma, era dessa forma. Então, o trabalho de Adão era sujeitar a criação como um rei. Isso é algo, ponto passivo, não estou colocando interpretações, eu só estou dizendo para vocês o que está escrito segundo o hebraico, segundo as palavras utilizadas no texto de Gênesis. Então, quando Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9, que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes, ele faz menção à criação no início. Então, o homem foi criado para ser um rei. O homem foi criado para governar. Mas, como o Alexandre bem começou essa reunião, falando que o pecado atrapalhou o plano inicial e fez com que o homem passasse a tomar outras atitudes, então o homem perdeu a visão original de quem ele era. Quem era o homem? Como que o homem foi criado? A imagem e semelhança de Deus. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Existe glória, existe soberania, existe poder, existe autoafirmação. Por quê? Porque o homem foi criado tal qual Deus. Então, o homem, ele foi criado para reinar sobre tudo. O homem não é um ser de pouca importância. Se ele tivesse pouca importância, Satanás não teria dado bola. Satanás não teria procurado derrubar do jeito que ele fez. Então, Satanás, ele ficou ali, não sei por quanto tempo, espreitando e ali, tentando aquela coisa toda para poder frustrar o plano de Deus, porque Satanás não entende o plano de Deus até hoje, tá bom? Ele não tem essa capacidade, então ele não entende. Então é importante que a gente comece a enxergar a grandeza da nossa criação. Nós somos tão importantes para Deus que quando Deus fez separação entre as águas e a terra, ele falou, a Bíblia diz assim, e disse Deus. Quando ele falou sobre os animais, e disse Deus. Quando falou sobre as sementeiras, e disse Deus. Quando falou sobre os peixes, e disse Deus. Mas eia, façamos o homem. Então ele fez com as suas mãos. Então o homem foi criado pelas mãos de Deus. Não foi só uma palavra que Deus pronunciou. Não foi uma ordem que Deus pronunciou. Não. Ele pegou do barro. Ele moldou com a sua própria mão. Ele tocou. Ele fez com suas mãos o homem. Então, irmãos, isso é outra, como que eu posso falar assim? É outro naipe, é outra pegada. Uma coisa é um produto de uma indústria, outra coisa é um produto artesanal, né? Outra coisa é um produto feito à mão. Isso é outra história, isso tem outro preço. Quanto mais famoso for o artista, mais cara é a obra. E quem foi que nos fez? Deus. Gente, Deus. Foi Deus que nos fez. Deus fez o homem. Então, o objetivo de Deus ter criado o homem, eu pego aqui
em Amós 4, capítulo 13. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Então, presta atenção. O que Amós diz? Porque é Ele quem forma os montes. Amós se reporta à criação. Cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Então, o homem, ele foi criado por Deus para ouvir sua voz. E aqui, homem, eu queria que você soubesse, não está no sentido genérico. Aqui, mais uma vez, está se referindo ao gênero masculino. Porque Amós faz referência ao que Deus criou no Éden. Então, nós, homens, fomos criados com o objetivo de aprendermos a ouvir a voz de Deus. Por isso, todos os dias, Deus ia, na virada do dia, encontrar com Adão no Éden. Por quê? Porque ele queria que Adão aprendesse a ouvir sua voz. Então, um rei, para governar como o soberano, ele precisaria ouvir o soberano. Ele precisaria aprender a ouvir a voz de Deus. Perceba que eu aqui não comecei a falar sobre sua família. Eu não comecei aqui a falar sobre a esposa e nem filhos. Eu estou falando do início. Eu estou falando do princípio. Então, Deus tinha comunhão com Adão. Deus tinha relacionamento com Adão. E Deus tinha um interesse de se revelar a Adão. Então, quando Deus, na sua sala do trono, olha e pensa assim, vamos fazer uma auxiliadora para Adão? O que ele fez? Quem lembra qual foi a próxima ação que Deus fez depois de ter dito, vamos fazer uma auxiliadora para ele? O que Deus fez? Não. Não. É por isso que a gente precisa pensar de como que Deus faz as coisas, para a gente poder entender como que nós vamos nos relacionar com Ele. Adão, vem cá. Quem é que teve a ideia de dar uma auxiliadora para ele? Foi quem? Foi Deus. Foi Deus, mas ele não deu. Ele deu trabalho para Adão. Coloque o nome dos animais, chamou todos os animais. Dá um nome para eles aí. E Adão começou, leão, rinoceronte, gato, gatão, gatinho, né? Foi dando, jacaré, elefante, foi falando, tá ali, tal. Não, isso aqui é... Ah, mas isso aqui é fêmea. Ah, isso aqui também é fêmea. Tal. Depois de tudo... Engraçado que o rato tem cara de rato, né? Não é? Tem cara de rato. Não é verdade? E o cachorro também, né? Cachorro tem cara de cachorro, né? Ou seja, Adão não era bobo, Adão era inteligente. Porque Adão avaliou, ele fez separação entre os felinos, ele fez separação entre os que rastejam, ele fez separação entre os que voam, ele foi dando nomes. Adão era um cara com percepção. Tanto é que nunca mais o nome desses animais mudaram. E foi Adão que deu. E lembrou, né? Que é mais doido. Não é? Então, agora, quando ele fez a obra toda, despertou um sentimento em Adão. Qual foi? Senhor, todos os animais têm sua companheira, mas eu não tenho. Por que eu não tenho? Ele reivindicou. Então, percebe
que Deus, ele não... Gente, Deus não... Ele não está esperando um relacionamento robótico. Deus quer um relacionamento dinâmico. Deus quer um relacionamento pessoal. Deus quer um relacionamento interativo. Deus não quer que ele não quer ficar falando e você obedecendo de uma forma que você não pensa, que você não sente, que você não tem percepção. Deus é extremamente relacional. Então, quando Deus criou o homem, foi com o objetivo de se relacionar para que o homem aprendesse a ouvir a sua voz. Nunca pense que havia em Deus qualquer carência, tá bom, gente? Deus não criou a terra porque ele era carente. Deus não nos criou por causa de carência, isso é infantilidade, isso é coisa do diabo. Satanás é burro, ele não consegue entender o plano de Deus, a operação de Deus, o discernimento de Deus, a grandeza de Deus. Então, ele ficou lançando pensamentos sobre Deus está carente, Deus não tá... Gente, em Deus não tem falta de nada. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus não precisa de ninguém. Ele disse para Moisés assim, ó, diz a Faraó, eu sou o que sou. Faraó entendeu muito bem, porque Faraó tinha o rei que era rã, o rei que era mosquito, o rei que era piolho, o Deus que era não sei o quê, o Deus que era não sei o quê, o Deus, aquelas 10 pragas lá eram os 10 maiores deuses. Ele pisou tudo, ele destruiu tudo. Por quê? Porque quem te fez é maior que todas as coisas. Então, Deus tem uma família no céu perfeita. Deus tem uma família no céu que não tem carência de nada. O céu não depende da terra. Porque a palavra de Jesus foi assim na terra como no céu. Então, o que nós precisamos aprender é enxergar o que acontece no céu. O que nós precisamos entender é o propósito de Deus, o plano de Deus. Então, eu queria que você soubesse que você não é pouca coisa. Queria que você entendesse que se você está aqui hoje, se um dia tomou uma decisão por Jesus, você foi um alvo certamente grande do diabo, mas eu queria que você soubesse que você não deixou de ser alvo, não. Você continua sendo alvo. Porque ele usa de inúmeras maneiras para neutralizar o homem. Ele usa de inúmeras maneiras para sufocar o homem no seu chamado, no seu plano original, no seu projeto. Então, Deus, ele, quando cria o homem, ele cria o homem na perspectiva de relacionamento. Quando você vai lá para João 10, Jesus fala assim, ó, as minhas ovelhas me seguem porque elas conhecem a minha voz. Percebe? Nós estamos voltando novamente ao plano original. O que Deus quer? Que o homem aprenda a ouvir a voz de Deus. Que o homem aprenda a se relacionar com Deus. Por que Adão pecou? Porque ele ficou com medo de Deus. Ele desconfiou de Deus. Porque o pecado não entrou quando Eva comeu. O pecado não entrou quando Eva fez o que fez, né? A gente fala comeu tudo, né? Isso é bobagem, né? Tem nada de fruto, né? Não tem nada de maçã, né? Eu não vou entrar nisso aqui agora, mas não é maçã, né? A fruta foi outra coisa, né? Tá aí a promiscuidade sexual, né? Então, o que aconteceu lá foi sexo mesmo, com a serpente, que no meio da feitiçaria acontece até hoje. Isso existe. Não foi fruto, não foi comer uma maçãzinha, tá bom, gente? Não foi isso, não. Foi sexo. Então, por isso que a questão
da perversão sexual é falada na Bíblia desde Noé, o tempo inteiro. Fala contra a promiscuidade sexual, vai falar contra o aspecto sexual. Esse é o pecado. Essa é a situação. Então, nós precisamos prestar atenção nesse plano de Deus. Precisamos prestar atenção na importância de quem nós somos como homens. Então, como homens, nós somos chamados para dar direção. Como homens, nós somos chamados para governar. Como homens, nós somos chamados para liderar. Como homens, nós somos colocados para ir na frente. Agora, como eu falei com vocês, Deus, ele não colocou a mulher inferior ao homem. Tanto que a mulher não é inferior ao homem, que quando Pedro fala em 1 Pedro 3:7 sobre o homem, ele fala que a mulher é a parte mais frágil. Se a mulher é a parte mais frágil, o homem é a parte menos frágil. A mulher é mais frágil. Então, o homem tem fragilidade. Então, é isso que precisa compreender. Então, quando nós, como homens, não prestamos atenção na voz de Deus, quando nós, como homens, não prestamos atenção da real razão pela qual nós existimos, nós somos projetados, o nosso papel como homem, a nossa governança fica fraca. A nossa governança perde sentido. O filho não ouve, porque a mulher não ouve. O empregado também não vai ouvir. Só se você for uma pessoa perigosa, né? Tiver lá um capataz, lá alguém que vai, né, exigir e tal, né? Que, na verdade, as empresas funcionam desse jeito, né? Então, o homem, ele precisa ouvir Deus para ser o cabeça da sua mulher. O homem precisa ouvir Deus para ser o pai que os filhos precisam. Porque quando o homem não ouve Deus, ele se desvia do propósito. Pensa só, se Adão chegasse assim, ó, não, Eva, sai daí, pá, faz isso não. O pecado não teria entrado. Por quê? Porque ele teria mandado a serpente andar. Sai fora, acabou. Não, chega, pronto. O pecado só entrou depois que Adão praticou o pecado. Então, os seus olhos foram abertos. Está entendendo, irmão? Estou falando? Quando você não ouve de Deus e as coisas na sua casa começam a dar errado, a responsabilidade é sua. Quando você não ouve de Deus e a sua mulher toma atitudes que era para você ter tomado, a responsabilidade é sua. Quando você não ouve de Deus e você não presta atenção nos seus filhos e eles saem desvairadamente, você um dia vai responder para Deus. Porque você foi colocado como cabeça. Você foi colocado como alguém para representar Deus. Nós representamos Deus. Nós somos aqueles que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, atitudes e decisões que são tomadas debaixo da nossa tutela, que a gente não se manifestou, a gente é responsável. Não, eu vi aí, eu não quis falar nada. É bolha. Você era para ter falado. Você não está ouvindo Deus. Então, quando você não ouve Deus, as coisas desencarrilham. Porque você é o cara. Você foi feito para isso. Mas, Abner, a mulher pode ouvir de Deus? Claro que pode ouvir de Deus. A mulher pode ouvir de Deus. A mulher tem o Espírito Santo. Os filhos podem ouvir de Deus?
pode ouvir de Deus. Eles têm o Espírito Santo, não tem? Você não pregou o Evangelho para eles? Eles não receberam o Espírito Santo? Eles não estão congregando? Pode, eles podem falar coisas de Deus. E você vai dizer assim, é de Deus que você está falando. O seu conselho vem de Deus. Você está tomando a decisão em cima de algo que sua mulher sentiu em Deus. Então, o que você está fazendo? Você está assumindo a responsabilidade. Você está assumindo que aquilo dali é de Deus e vocês vão fazer o que a sua mulher está falando porque você entendeu que é de Deus. Então, quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que foi? Onde você está, Adão? Eu estou aqui atrás da árvore, estou usando folha de figueira e tal. Mas por que, Adão? Porque eu estou nu. Adão, quem disse que você está nu? Ah, Senhor. Aí ele já jogou a culpa para Deus. Foi a mulher que tu me destes. Está entendendo o que eu estou falando? Foi a mulher que tu me destes. Ele já, Deus, o Senhor é responsável pelo que eu fiz, porque foi o Senhor que me deu a mulher. Então aí, irmãos, esse se tornou um pecado que o homem passou a carregar, não assumindo a responsabilidade. Tem alguns homens que falam assim, não, eu trabalho, minha mulher cria as crianças. Eu trabalho. Sabe o que é isso, irmão? Pecado de Adão. Não, eu trabalho, eu dou tudo. Mas quem cuida lá, quem disciplina é a mulher. Quando os filhos crescem, fala assim, não, minha mãe era uma bruxa. Porque o meu pai era legal, né? Meu pai não batia na gente. Meu pai não brigava com a gente. Seu pai não batia em você que ele era um bolha. Entendeu? Tô falando? Ele não batia que ele é um bolha. A mulher não tinha o que fazer. A mulher estava desesperada, cuidando da casa, cuidando das crianças. Ela tinha que chegar ao reio. Então os filhos crescem e falam, minha mãe é uma bruxa. Por quê? Porque o pai era um bolha, né? Se Haroldo tivesse vivo aqui agora, ele fala assim, era um banana, né? Ele gostava de falar isso, não era um banana. Então, quando a mulher assume o papel do homem, os filhos se ressentem depois. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês já ouviram isso. Por quê? Porque o homem foi chamado por Deus para governar. O homem foi colocado por Deus para governar. O homem foi chamado com a função de ouvir a voz de Deus. Todos somos sacerdotes. A mulher também é sacerdotisa. Ela também pode ouvir a voz de Deus. Ela não é isenta de ouvir a voz de Deus, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. Eu estava aqui com um grupo, acho que mês passado, né? Acho que até eu contei o testemunho sobre a reforma da nossa casa, não foi? Né? E eu estava falando assim, eu estava orando, a gente orou por 5 anos pela reforma da nossa casa. E aí nós recebemos uma oferta, um negócio maravilhoso que aconteceu, foi uma sequência de ofertas. Keila virou para mim e falou assim, ô Binério, eu acho que é de Deus, acho que não é para trocar de carro, que nem as pessoas falaram. Eu acho que é fazer a reforma da casa. Eu falei, não, senhor, não, que é para trocar de carro, né? Porque eu queria trocar de carro, eu estava interessado em trocar de carro. E ela falou assim para mim, não, Binério, eu acho que é para fazer a reforma da casa. Então, graças a Deus, eu ouvi o que ela falou comigo. Graças a Deus, eu prestei atenção no que ela falou comigo. E a proposta que ela fez, a gente viu a mão de Deus mais ainda sobre nós, dentro dos passos que nós demos. Né? Depois veio a troca de carro, depois veio tudo que eu precisava, e fiquei com dívida, nem um dia, nada, Deus proveu tudo. Mas eu tomei uma decisão, falei assim, vamos fazer o que você falou. Está entendendo? Então nós, como homens, temos uma grande responsabilidade porque nós fomos criados para isso. Quando Caim estava lá, amargurado, Deus chegou para Caim e falou assim, Caim, o que está acontecendo com você, Caim? Caim, presta atenção, Caim. O pecado, Caim, já está à porta. Você tem que dominar sobre ele.
Irmãos, Jesus não tinha morrido, não tinha sangue na cruz, não tinha o evangelho da graça sendo pregado, mas Deus chegou para Caim e falou assim: você tem que dominar sobre o pecado, senão ele vai dominar sobre você. Está entendendo o que eu estou falando? Tem coisas que Deus nos capacitou para nós dizermos não. Tem coisas que Deus colocou diante de nós o poder de dizer não. Eu não estou anulando a graça. Eu estou dizendo o que aconteceu. Deus falou para Caim: você tem que dominar sobre o pecado, senão ele vai dominar sobre você. Então, dizer não para o pecado é minha responsabilidade. A graça de Deus vai vir por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus vai me sustentar. A graça de Deus vai me guiar. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas lá atrás não tinha Jesus. Lá atrás tinha Deus falando com o homem. Pensa no tamanho do privilégio que Caim rejeitou. Deus falou com ele e ele não deu ouvidos. Ele poderia ter ouvido Deus e não ter matado o irmão dele. Depois disso, ele foi lá e matou Abel. Porque ele não dominou. Repete para mim, dizer não para o pecado é minha responsabilidade. E a graça? E a graça de Deus vai vir sobre mim para eu permanecer nessa posição. Porque antes não tinha Cristo, mas eles podiam se relacionar com Deus. Pensa só, gente. E mesmo depois de ter pecado, né? Porque Adão pecou e o Senhor Tirou eles do Éden. Isso aí acontece. Exatamente. Então, quando você vai ver sobre Babel, você vai perceber que a distância entre o céu e a terra não é como hoje. Porque eles olham para o céu e eles falam assim: vamos lá, vamos ver o que ele está fazendo. Eles viam algo. Entendeu? Eles viam algo. Eles viam. Porque, imagina só, qual aqui, quem aqui vai pensar que vai construir uma torre e vai tocar no céu? Não vai, porque a distância era diferente, a perspectiva era diferente. Né? Depois do Éden, mudou a anatomia geral. Depois do dilúvio, mudou a anatomia da Terra. Isso acabou. Mas até Babel ali era diferente. Então eles olharam, eles viram. Então presta atenção. Tinha coisas muito diferentes. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos vencer o pecado por meio de Jesus Cristo. Mesmo assim, apóstolo Paulo ainda fala assim, ó: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis resistir. 1 Pedro 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. A tentação é humana, irmãos. A tentação não é humana, não é maior que eu e que você. Não existe isso. Está entendendo o que eu estou falando? A mesma palavra que Deus deu para Caim serve para mim e para você agora. Que nós precisamos ser realistas. Que vontade de pecar todo mundo tem. A vontade de pecar todos nós temos. O que nós precisamos aprender sempre é confiar na graça de Deus. É confiar na graça de Deus. E ter relacionamento com Deus. E buscar ouvir a voz de Deus. Porque isso vai fazer diferença no nosso trabalho, no nosso relacionamento com os irmãos, nosso relacionamento com nossa esposa, nosso relacionamento com os nossos filhos, ouvindo a voz de Deus. Porque para isso que nós fomos criados. Então, 1 Coríntios 11, 7 fala: pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então eu digo que o homem é a glória de Deus, porque o homem foi feito pelas mãos de Deus. A mulher é a glória do
homem porque ela foi tirada do homem. Entendeu? Mas isso não faz da mulher menor. Não entre nesse laço de dizer assim, ó, a mulher foi tirada debaixo do braço do homem. Gente, isso é machismo. Foge disso. Não fale isso. A mulher foi tirada do lado. A palavra auxiliadora é a mesma palavra no hebraico para dizer que Deus é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. Deus é o meu auxílio. A mulher é auxiliadora. É a mesma palavra no hebraico. Percebe o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? A mulher está do lado. Nós, como homens, precisamos aprender a valorizar a mulher que Deus nos deu e ouvir a esposa que Deus nos deu e caminhar lado a lado com a mulher que Deus nos deu e juntos ouvirmos a voz de Deus. E isso vai ser glorioso. Isso vai ser glorioso. Então, sim. Eu retomar, eu sei que você vai caminhar, mas para mim é muito forte, né? Sobre a questão do primeiro Adão e do último Adão. Eu estava pensando sobre isso, quando eu estava pensando na questão dessa questão da nossa identidade, falar, né? Acho que o centro, né? O cerne é isso. Assim, Jesus veio, parece que o período que Jesus expôs a vida dele, todo o ministério e tal, não desmerecendo, como você está falando, é isso, a mulher. Mas parece que Jesus veio para enfatizar esse período da história nossa, da importância do homem. Claro que em Jesus a mulher está nele também, mas essa ênfase da criação de Deus ao homem, né? Porque Jesus poderia constituir família, Jesus poderia ter uma família, ser o melhor marido, seria, com certeza, seria o melhor pai, mas parece que a ênfase da vida de Jesus, isso é a minha impressão, a ênfase de Jesus, a vida de Jesus, ela dá uma ênfase a essa história da criação do homem, desse posicionamento que Deus nos colocou. E aí, se a gente tem esse posicionamento claro, como você está falando, automaticamente a esposa ou a mulher, né, as mulheres, como geral, elas desenvolverão aquilo pela qual elas foram chamadas. Exato. Feitas. Exatamente. Então, assim, a ênfase, né, que nós precisamos de olhar para Jesus, como ele foi, em tudo ele foi, para mim, na minha concepção, é uma ênfase a essa retomada da história da humanidade, quem é um homem. Entende? E a partir dessa ênfase, desse entendimento, a mulher é inserida no contexto da humanidade. Exatamente, porque a mulher, ela tem uma capacidade, gente, muito superior à nossa. Tá? Fisiologicamente, a mulher é mais forte. A mulher tem uma capacidade de administrar, comprar, vender, dar aos pobres, cuidar da casa, cuidar dos filhos e tal. Essa capacidade que Deus deu para a mulher. A mulher ouve eu falando com você, ouve o outro que está falando ali, ouve o outro. A gente só ouve, aliás, a gente não ouve ninguém, na verdade. A mulher tem uma capacidade de ouvir 2, 3 conversas ao mesmo tempo. Isso é a capacidade que a mulher tem. Então, agora, presta bem atenção, gente. Deus nos colocou para ser cabeça. Deus nos colocou para ser cabeça. Que responsabilidade. Presta atenção nisso. Se nós ouvirmos a voz de Deus, você vai ter um exército do seu lado. Se nós aprendermos a ouvir a voz de Deus, a gente vai ter uma pessoa, vai ter uma leoa do seu lado, porque você está ouvindo Deus. Então, Deus chega para Adão e fala assim, porque destes ouvido a tua mulher, agora você vai comer do suor do teu rosto.
ela vai dar à luz com dores, porque destes ouvido a tua mulher. Mas a história anda e temos a história de Abraão, e Abraão vai lá e tudo, ouve Sara, deita com Agar, tem um menino, chama Ismael, depois chega no tempo da promessa de Deus, vem Isaac, aí depois Ismael começa a fazer bullying com Isaac, e Sara não gosta, chega para Abraão e fala assim, ó, manda o... Isso que é duro, né? Manda esse teu filho embora, né? Abraão ficou, né, furioso com Sara, né? Como assim? Isso era nosso, agora é meu, agora não é mais, agora você tem, né, aquela história. Manda esse teu filho embora porque ele não vai herdar com meu filho, não. Manda esse teu filho embora. Abraão ficou muito chateado. Eu costumo dizer que ele saiu para chutar pedrinha de noite, lá pelas tantas, ele encontra com Deus. O que foi, Abraão? Poxa, Deus. Sei lá como que ele falou, né? Deus, né? Seguinte, Sara está querendo que eu mande Ismael embora. Aí Deus olhou para ele e falou assim, faz tudo que ela te falou. Pode mandar Ismael embora, porque eu vou cuidar dele, eu vou fazer dele uma grande nação. E Deus deu uma promessa para Ismael. Então, perceba a diferença. Adão não ouviu Deus, o pecado entrou. Abraão não fez o que Sara falou, saiu para tentar ouvir a voz de Deus. Quando Deus falou com ele, ele foi lá e mandou Agar e Ismael embora. Ele mandou Ismael embora porque Sara falou ou porque Deus falou com ele? Porque Deus falou com ele, porque Abraão já sabia que Adão pisou na bola. Isso já estava na mira. Então ele não podia repetir. Então, irmãos, a gente precisa aprender a ouvir a nossa esposa, mas também ouvir Deus, para que a nossa esposa tenha segurança de falar sempre o que ela quiser, de falar quando ela quiser. E ela vai ter segurança. Por quê? Porque ela vai falar assim, ele vai ouvir Deus. Ela vai descansar. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, nosso papel, nosso chamamento, nossa responsabilidade é, de fato, nos tornarmos aquilo que Deus projetou para nós sermos. Sermos a sua imagem, sermos a sua semelhança. E nós temos essa capacidade de ouvir. Nós temos essa capacidade dada por Ele de poder ouvir sua voz. Então, nós não podemos procrastinar em não praticar, buscar ouvir a voz de Deus como homens. Nós precisamos aprender a tomar as decisões depois de ouvir a voz de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que isso é muito importante para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso avanço como homens, como pais. Isso é fundamental para que as nossas famílias sejam protegidas, sejam guardadas. Porque se os filhos veem que o pai ouve Deus, eles vão buscar conselho com o pai. Se a esposa vê que o marido está ouvindo Deus, ela vai buscar conselho com o marido. E isso é muito importante. Agora, lembre-se que eu não estou falando de controle. Eu estou falando de governo. Governar não é controlar. Governar é fazer as coisas funcionarem. Entendeu o que eu estou falando? Então, a mulher não funciona se ela for controlada. A mulher, ela precisa ter segurança para ela poder desenvolver
seus sentimentos, suas habilidades. Então, isso é muito importante dentro da nossa relação com Deus, para que a nossa família ela seja afetada por causa do nosso relacionamento com Deus. Aí, claro que eu vou precisar falar sobre o compromisso de leitura diário da Bíblia. Eu vou precisar falar sobre o compromisso da meditar na palavra de Deus, da oração, das disciplinas espirituais. Então, é muito bom olhar para o céu e você ver a beleza e tal, isso aí tudo é muito bom. Mas também é muito importante que você olhe para as Escrituras, que você leia a Bíblia, que você adquira disciplina de leitura, se encher da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um instrumento poderoso para nos ensinar. O apóstolo Paulo fala que as Escrituras são aptas para nos redarguir, nos corrigir, nos admoestar. Então, os meus sentimentos não podem mudar a palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus pode mudar meus sentimentos. Isso é muito importante. A gente precisa disso. Acho que foi a Cindy que falou isso o dia que eu estive aqui. A gente estava conversando sobre essa questão da palavra, acho que ela fez essa frase assim, nossa, entrou no meu coração. Então, assim, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa de contato com a palavra de Deus. Então, ouvir Deus não é uma coisa mística, no aspecto de que, assim, ouvir a voz, porque a voz... Não é bem assim, pode acontecer, entenda, pode acontecer, isso é fato. Mas hoje, nós temos as Escrituras, nós temos a palavra falada, ela está escrita. Então, eu posso ler a Bíblia, eu posso ler os pensamentos de Deus. Na Bíblia, não está escrito sobre a internet. Na Bíblia, não está escrito sobre quanto tempo você pode ficar na internet. Mas na Bíblia está escrito sobre temperança, domínio próprio. A Bíblia fala sobre essa questão de humildade, simplicidade, não ser dominado por nada, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas nem tudo me convém. Correto? Tem problema eu ver um filme? Não. Agora tem problema se eu só vejo o filme. É problema. Tem problema eu jogar alguma coisa? Não. O problema é quando eu sou dominado pelo jogo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Né? Se a palavra diz, se o olho te faz pecar, Então, tirar um hobby, né? exatamente. Então, assim, a gente precisa prestar atenção que ouvir Deus tem essa relação com as Escrituras. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter essa disciplina de leitura da Bíblia. Eu preciso ter esse amor pela palavra de Deus. Ela é lâmpada, ela é luz, ela é guia, ela é esteio, ela é torre, ela é escudo, ela é bróquio. A palavra de Deus. Então, eu preciso me encher da palavra de Deus. Eu tenho a comunhão com os irmãos. Eu tenho os meus irmãos para quem eu posso abrir meu coração. Eu tenho meus irmãos para quem eu posso confessar meus pecados. Tenho meus irmãos para quem eu posso confessar minhas tentações. Eu tenho os irmãos. Eu tenho o Espírito Santo que fala. Eu tenho o Espírito Santo que está dentro de mim. E eu preciso ter sensibilidade para prestar atenção quando o Espírito Santo fala comigo. Então a voz de Deus, ele vem por esses canais.
pode vir pelos irmãos, pode vir pela palavra escrita, ela pode vir pelo Espírito, porque o Espírito não vai contradizer as Escrituras, né? Então é fundamental que nós prestemos atenção onde Deus nos colocou, num lugar onde nós podemos ouvir a sua voz. Deus nos colocou dentro da família dele. E Jesus declarou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quanto mais eu leio as Escrituras, mais percepção eu vou ter. Quando o irmão fala alguma coisa comigo, eu falo assim: nossa, isso veio de Deus. Entendeu o que eu estou falando? E ao contrário também, né? Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Por quê? Porque as Escrituras estão aqui dentro. E o Espírito Santo? Jesus disse que ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. O que o Espírito Santo vai lembrar se eu não estou lendo nada? O que o Espírito Santo vai me fazer lembrar se eu não joguei nada para dentro? Ou eu seja melhor, às vezes eu joguei, né? Só que eu coloquei outras coisas para dentro, né? Então, essa é a questão toda, né? Então, isso é muito importante dentro desse ponto, desse aspecto, né? Do papel que nos foi concedido para liderar a nossa família. Então, como homem, nós fomos criados para representar Deus na nossa casa, para representar Deus como um sacerdote, como um rei, como um pai. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Quando você trabalha em empresas, e vocês aqui todos têm experiência de trabalhar em empresa, você percebe a diferença entre um homem e um menino. Não é verdade? As atitudes. As atitudes, o cara é um menino, né? Você que vive tentando que ajustar homens para fazer as coisas que você faz, de colocar a placa, né, e tudo mais e tal. Tá difícil hoje em dia, não tá? Tá difícil conseguir mão de obra, né? É uma coisa impressionante para todo lado. Por quê? Porque os homens estão sendo infantilizados. Os homens estão sendo colocados numa posição de ficar dependendo de auxílio, ficar recebendo auxílio. Quer dizer, o homem não é motivado a ser homem, o homem não é motivado a assumir responsabilidade, o homem não é assumir uma postura de, né, eu vou conquistar, eu vou desbravar, eu vou me levantar, eu vou liderar. Ah, não, eu estou recebendo auxílio. Percebe? Está entendendo o que eu estou falando, né? Isso é a estratégia do diabo. Ele quer sufocar o homem, ele quer fazer com que o homem fique apequenado. Ele não chama a responsabilidade para si. Não. Graça. Ele coloca no governo. E nisso, não é só, é também isso, mas eu estava em Osasco fazendo o Senai lá, metalurgia, e 80% dos professores, cabeça branca, acima de 50 anos. Então, e na indústria, a mesma forma. Eu vi esses dias atrás, estava recebendo um fornecedor, também cabeça branca. O homem, ele não está buscando conhecimento mais. Ele não está mais buscando aprender. Pelo que eu vejo na prática, esses meninos, eles não querem mais ter conhecimento para poder um dia passar esse conhecimento. Seja o conhecimento prático, seja o conhecimento teórico. Porque a informação hoje está fácil de buscar em qualquer lugar. Então, eu não preciso deter, eu preciso saber onde buscar. Então, até nisso, o mundo está colocando essa mentira para a gente. Que a gente não precisa aprender, conhecer, para poder um dia disseminar conhecimento.
o mundo, através do que a gente sabe que é do maligno, ele está procurando até emburrecer o homem. Sim, exatamente. Por quê? Qual é o princípio que Deus trabalha? Uma geração contará a outra geração. Esse é o princípio que Deus trabalha. Eu vou contar para os meus filhos. Os meus filhos vão contar para os seus filhos. Não é a internet, não é a IA, é eu, nós. Né? Então, esse é o princípio de Deus. Exatamente o que o Rodrigo está falando. Ah, não, vai lá pesquisar no Google, dá um Google aí. Né? A educação mudou. A educação mudou. A educação ensina hoje as pessoas buscarem a fonte. Não ensina você ser gerador de fonte. O Exatamente. princípio Sim, uma pela fonte criatividade daqueles que eu estou me deparando. Hoje a pessoa não tem a capacidade de olhar, identificar um problema e criar uma oportunidade para solucionar o problema. Ela vai estar sempre procurando um material que exista para substituir, Para resolver o problema por ela. resolver o problema por ele. Exatamente. Porque, vou falar uma coisa aqui, depois vocês podem ir, acho que é importante até vocês checarem o que eu vou falar. Mas o que chama de inteligência artificial, na verdade, é uma capacidade de armazenamento de informações. Não tem capacidade de desenvolver. Só o homem tem capacidade de fazer isso. Inclusive, tem estudos que dizem que os únicos empregos que a IA não vai substituir são os que exigem senso crítico e criatividade. Por isso Exatamente. que ela não pode fazer. Então, assim, tem muitas coisas assim que o pessoal está falando e está voltando atrás, né? Porque aqui, né? Alguns aqui sabem do que eu vou falar, né? Mas ali, no final dos anos 80, falaram assim, gente, ó, ninguém vai usar mais papel, viu? O papel vai acabar. Lembra disso? Não, o papel vai acabar. Não, o papel vai acabar. Não, ninguém vai mais escrever com caneta e tal. Não, o papel vai acabar. Né? E está mais do que provado que escrever, que nem vocês estão escrevendo aqui e tal, usando, desenvolve o cérebro, o raciocínio, o pensamento cognitivo, tudo mais. Então, assim, papel não acabou. O livro físico vai acabar. Não acabou. Continua existindo o livro físico, tá aí. Então, tem coisas assim que estão falando, né? Sempre. Isso aqui não vai existir mais, né? Então, eles estão sendo... Quando eu tenho uma disciplina, quando eu vou criar alguma coisa, é uma apostila que eu vou fazer lá, um material que eu vou precisar ministrar na empresa, de um treinamento, eu escrevo tudo no caderno. Depois, sim, eu uso a IA, eu escaneio e ela me converte tudo aquilo que eu escrevi em digital. Aí eu estou ganhando tempo, mas eu não estou perdendo a minha capacidade de, quando escrevo, tenho o senso de guardar melhor a informação, de processar melhor. Então eu queria propor aqui algumas frases para a gente estar pensando, né? Vou fazer aqui algumas propostas e você está anotando, está sendo gravado também, né? Então a primeira coisa que eu queria falar é: vamos colocar à disposição de nossa esposa e filhos para ouvi-los, conversar com eles. Segunda coisa, é que nossa casa possa ver em nós a glória de Deus. Terceira coisa que eu queria falar é que, como homens, vamos errar. Mas todas as vezes que errarmos, nós devemos nos arrepender e pedir perdão. Isso é fundamental para a liderança.
para liderarmos nossa casa, para liderarmos nossa família. Nós cometemos erros e a gente precisa aprender a reconhecer quando a gente erra. O 4 tem a ver com o 3. Devemos liderar o processo de arrependimento em nossas casas. Isso é ser um homem segundo Deus. Liderar o processo de arrependimento em nossas casas. Ponto. Eu quero. Isso é ser um homem segundo Deus. Obrigado. Liderar o processo no sentido de ser exemplo ou de conduzir? Liderar o processo no aspecto de que se erramos, vamos dar exemplo pedindo perdão. Porque se os nossos filhos verem que a gente pede perdão quando erra, eles farão a mesma coisa. Uma coisa é consequência da outra. Porque, normalmente, o erro é no coletivo. Mas o perdão é no particular. Então, se eu errei no coletivo, eu tenho que chegar, crianças, ó, eu vou com a mãe. Exatamente. Então, exemplo, né, ele está criando 4, né? Eu criei 3. Muitas vezes, às vezes, eu errava na frente das 3. E depois eu falava assim, gente, ó, vocês viram eu falar com a mãe de vocês do jeito que eu falei, olha, eu errei, me perdoe, vocês não eram para ter visto isso, porque eu não era para ter falado com a mãe de vocês desse jeito na frente de vocês. Então, isso faz toda a diferença, gente, na vida dos nossos filhos. Ó, que agora eu tô indo pro 3º neto, hein? Ó, tô na cola do João aqui. Mas ter um genro assim que nem o Rodrigo fica difícil, né, mano? O Espírito Santo está em nós, né? Ontem eu estava fazendo um jejum por causa de uma situação aí. E eu fui no postinho e não me atenderam bem lá. E eu quis reivindicar ter atendido bem. Eu saí dali, o Espírito Santo falou para mim. Você não precisava fazer isso. Eu sei da sua situação. Eu quis falar para a moça que ela fez eu esperar 1 hora sem precisar, né? Ela falou, pega a senha e vão te chamar. Aí a hora que chegou na hora da senha, a moça falou para mim, não, só depois de 24 horas eu posso fazer isso. Aí eu quis, achei razão de ter esperado 1h30. Aí o Espírito Santo falou comigo. Fica, não? João, ainda bem que você deu esse testemunho para nós. É verdade mesmo. A gente precisa aprender. Eu quis os meus direitos. Você não tem direito. E às vezes nós, como maridos, erramos quando falamos assim, o homem da casa que sou eu. Queria só te dar um conselho. Toda vez que você fizer isso, saiba que você não é. Porque quem é não precisa falar. Ele é reconhecido. É reconhecido. Imagina se toda hora Deus diz assim, eu sou Deus, hein? Eu sou Deus, hein? A pessoa... É isso que a gente tem que aprender com ele, né? Então... É uma construção, né, Bené? É uma construção. Depende da situação, pode levar anos, né? Ó, eu posso até fazer o seguinte, eu posso printar isso aqui e mandar as perguntas para vocês, que eu tenho 10 frases aqui, tem 10, né? Tudo bem? Você acha melhor? Porque senão eu vou ficar falando, né? Então... O conteúdo, pelo menos, é importante você passar tudo. Não, eu vou falar. Mas eu mando o print também, né? Então, 5 vamos ser os primeiros a abrir mão daquilo que é nosso prazer para servir nossa família. Então, futebol, filmes, descanso, tempo com os amigos, né? São coisas que a gente precisa colocar na balança. 6, sejamos exemplos
que nunca gastaremos dinheiro de forma que nossa família fique prejudicada. Não é o nosso caso aqui, né? Graças a Deus, né? Gastando em bar, jogos, aposta. Vocês aqui estão convictos, né? Que tigrinho é pecado, né? Bete-se também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem dúvida, irmãos? Não, a pessoa dá uma jogadinha. Pelo amor de Deus, Senhor Jesus. Não é pra valer, não, né? Ô, Jesus. Pintura. Não é Não, valendo. obrigado. Quero não, obrigado. Ninguém cobra na pintura. Ninguém cobra na pintura. Mas você dá uma pintada de vez em quando. Jesus amado. Rapaz, eu pensei que tivesse outro lugar, mas... Você viu que tá pintadinho. João, era isso então? Ah, entendi. Tá bom. A sala lá em cima, tá tudo Tá, pintadinho. não. Então, 7, né? Vamos ser os que lidera a busca por Deus em nossa casa. 8. Ensinemos aos nossos filhos a respeitarem a nossa esposa e facilitarem o serviço dela dentro de casa. 9. Vamos procurar dar atenção à nossa esposa quando ela vir falar conosco. Não a deixemos esperando enquanto olhamos o celular. Tenha juízo, cara. Faz isso não. Qual que é o nome, Binério, por favor? Vamos procurar dar atenção à nossa esposa quando ela vir falar conosco. Não a deixemos esperando enquanto olhamos o celular. Isso aqui eu fiz por iniciativa própria, viu, gente? Eu tenho que me policiar também. Estou fazendo isso aqui porque eu sei que nós, homens, às vezes somos lentos. Temos que ser rápido. E a gente pode evitar problemas. Então, você fala, né? Estava pensando, né? Quando e você lá na época queria trocar de carro, né? Eu me lembro você, né? Então, a gente, como homem, a gente convence a mulher a fazer o que a gente quer. Por exemplo, eu quero fazer um passeio de moto, eu vou convencer ela de todo jeito a ela concordar comigo. É. Entendeu? Porque a gente é egoísta, né? Ou você acha que ela foi convencida, né? É. Ela foi só vencida, às vezes. Às vezes é isso também. É, ué. Lá vem ele. Lá vem ele. É. 10. Sejamos os primeiros a economizar em favor de nossa casa e a planejar uma viagem, um almoço fora com a família. Vamos ser previdentes. Vamos antecipar as coisas, né? Eu acho que isso é legal, eu acho que isso é importante, sabe? Faz bem, abençoa a casa, abençoa a família. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu acho que eu terminei aqui. Quando que saiu o livro? Eu acredito que é até fim de setembro. Eu acho que foi no Ministério do Senhor que você estava falando sobre José, né? Foi, né? Você Toquei deu umas nesse assunto, pinceladas, dei umas né? pinceladas, né? Desde aquele tempo eu tenho pensado muito sobre esse indivíduo tão Pois é, rapaz. importante e tão pouco